Fala galerinha, tranquilo? Terceiro ano, vamos lá. Listinha do resgate de magnetismo. Primeira questãozinha aí, bem tranquila. Ela fala o seguinte: vamos lá. Uma criança está brincando com uma bússola e um ímã em formato de barra em um local onde o campo magnético da Terra é desprezível. A imagem representa somente o ímã com o qual a criança brinca. E aí temos aqui a numeração e ele fala: colocando a bússola nas posições simétricas ao ímã 1, 2, 3 e 4, nessa ordem, as indicações que esse instrumento deverá fornecer são respectivamente. E aí, na verdade, o que ele está perguntando aí? A posição da bússola, como que ela vai se comportar na posição 1, na posição 2, na posição 3 e na posição 4. O que a gente tem que entender da bússola é o desenho, né? Então a gente tem aqui uma mini bússola, né, mais ou menos. E o ponto vermelho é o norte da bússola. E o ponto branco, ele vai ser o sul da bússola. E a gente tem que entender que o norte sempre aponta para o sul e o sul sempre aponta para o norte. Então, dentro desse aspecto, a gente pode desenhar uma bússola aqui, assim. Uma outra bússola aqui no ponto 2, assim. Vou aqui botar ela pegando o ponto 2 todo, assim. No ponto 1 também. E no ponto 4 também. Certo? E aí vamos pintar. Se o norte aponta para o sul, aqui no ponto 3 é sul, o ponto vermelhinho vai estar aqui. Certo? Se o norte aponta para o sul, no ponto 1, ele vai estar aqui, ó. E no 2, se o norte aponta para o sul, ele vai estar desse lado de cá. E no ponto 4, como ele também aponta para o sul, ele vai estar nesse lado daqui, de cá. E acabou, matamos a questão. Esse é o desenho. Então qual vai ser a nossa opção? Vai ser a nossa opção E. Letrinha E é o gabarito da nossa questão 1. Foi bem tranquilo essa, né? Vamos lá, EFON. Questãozinha de afirmações, a gente vai brincar de verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Com relação ao campo magnético gerado por um ímã, analise os itens abaixo e marque a opção correta. Ao se quebrar um ímã, cada pedaço será formar um ímã de 2 polos cada um. Verdadeiro. Isso daqui é a propriedade do ímã de inseparabilidade dos polos magnéticos, né? Toda vez que a gente quebra um ímã, ele se transforma em 2 ímãs menores. 2. Os polos de um ímã estão localizados exatamente nos seus extremos. E aí? Exatamente nos seus extremos? Não. Não, porque se eu quebrar ele no meio, ele vai passar a ter polo também central. Então, a 2 ela é falsa. 3. A força de atração entre 2 ímãs é maior quanto maior a sua distância. Claro que não. Quanto maior a distância, menor a força. Então, falso. E 4. Enquanto fora do ímã, o sentido das linhas de campo é do polo norte para o polo sul, dentro do ímã o sentido é do polo sul para o polo norte. Verdadeiro. Certo? Então a gente tem 1 e 4 como opções verdadeiras. Vamos procurar essa nossa opção aqui. 1 e 4 é a letra B de bolota, de bolinhas. Tá aqui, letra B. Questão 3 também sobre ímãs, né? E a questão 3 eu gosto muito dela. Vamos entender como que ela funciona, né? Questão 3. Fala o seguinte:
No mundo existe grande variedade de elementos químicos metálicos cujas propriedades físicas e químicas são similares ou bastante distintas. Comumente, os metais são separados em dois grandes grupos, os ferrosos, compostos por ferro, e os não ferrosos, ausência de ferro. O primeiro grupo é considerado magnético, enquanto que o segundo, não. Dessa forma, uma maneira eficiente e rápida para fazer a separação destes elementos é pela utilização de eletroímãs, que são dispositivos que atraem apenas os metais ferromagnéticos. Considere as 4 barras QR, ST, UV e WX, aparentemente idênticas. Verifica-se experimentalmente que Q atrai T, repele U e atrai W. R repele V, atrai T e atrai W. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Se Q atrai T e repele U, eu posso colocar aqui da seguinte forma. A gente pode pensar da seguinte forma. Q atrai T e repele U. Se ele repele, que eles são polos idênticos. Então, eu vou colocar Q como se fosse norte. Se ele repele U, é porque eles são iguais. Então, U também é norte. E fala que ele atrai W. Ele fala que R repele V. Então, se repele é porque eles são iguais. Então, se Q é o norte, R é o sul. Então, V também vai ser sul. Atrai T e atrai W. Ou seja, N e QR, U e V, eles vão ser ímãs. Já os outros dois são materiais ferromagnéticos. Por quê? A gente só vai ter a configuração de repulsão, né, quando a gente tem dois ímãs. Não existe repulsão entre um ímã e um ferro. Entre um ímã e um ferro, eles vão sempre se atrair, nunca se repelir. Eu só vou ter a repulsão quando eu tenho dois ímãs encostando sempre na mesma polaridade. Então, QR e UV são ímãs, então a nossa resposta também é letra B. Vamos para a questão 4. Questão 4 também bem parecida com a 3, mas também muito interessante. Um professor de física mostra aos seus alunos 3 barras de metal A, B, C, D e E, F, que podem ou não estar magnetizadas. Com elas, faz 3 experiências que consistem em aproximá-las e observar o efeito de atração ou repulsão, registrando na tabela a seguir. Então a gente tem lá, AB, BC ocorre atração. AB e CD ocorre atração. CD e EF ocorre repulsão. Então, se CD e EF ocorre repulsão, e repulsão é a única característica para a interação entre dois ímãs, então a gente pode afirmar aqui, né, que D e E são a mesma polaridade. Então, se D é norte, E também é norte. Se E é norte, C vai ser sul. F também vai ser sul. Então, aqui, ó, AB, ele se atrai com CD. E AB também se atrai com DC. Então, AB vai ser ferro. Porque ele é atraído tanto por C quanto por D, sempre de atração. Então, quer dizer que eu invertendo a minha polaridade do ímã, eu continuo atraindo uma barra de ferro. Certo? Matei a questão. Então, aqui, ó, após o experimento, e admitindo que cada letra pode corresponder a um único polo magnético, seus alunos concluíram que somente a barra CD é ímã, somente as barras CD e EF são ímãs, que é a nossa resposta B também. Só está dando B. Vamos seguir questão 4 agora para a questão 5. Questão 5 eu gosto muito. Fala o seguinte, vou baixar ela aqui para ficar toda na mesma linha, dentro do mesmo quadro. Né?
diminuir aqui um pouquinho o zoom para caber ela. Deixa eu só enquadrar aqui. Pronto. Mais ou menos assim. Então vamos lá. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Agora sim. Uma partícula eletrizada com carga positiva penetra com velocidade constante v em uma região na qual há um campo magnético uniforme, como mostrado na figura. Considere que o peso da partícula seja desprezível quando comparado à intensidade da força magnética que passa a atuar sobre ela, após penetrar na região em que há campo magnético. Em relação ao plano da figura, e para ela, a partícula, após penetrar na região em que há campo magnético, descreverá uma trajetória. A gente está falando de trajetória. E isso é muito, muito importante. Como que a gente vai definir a trajetória dessa partícula? O primeiro passo é identificar o campo magnético. O campo magnético está aqui, ó, Bzinho. Ele tem um X. Então, X ele quer dizer que ele está entrando no plano. Ele está entrando no plano. Aqui no meu caso, meu plano é a tela do computador. No seu caso, é o papel na direção da mesa. Então, como que a gente pode descobrir a trajetória dessa partícula? Através da regra da mão esquerda. Polegar, força magnética, indicador, velocidade, campo magnético, perdão, e dedo médio, velocidade. Certo? Então, a nossa força magnética ela vai estar assim, para que vocês possam visualizar direito, vai estar nesse formato. Então, voltando aqui, ó, o campo ele está entrando, dedo indicador para frente. A velocidade ela está vindo da esquerda para a direita, dedo médio da esquerda para a direita. Força magnética é o nosso polegar, ela vai estar para cima. Então a nossa partícula, ao entrar no campo magnético, ela vai fazer esse movimento circular aqui. Ou seja, fazendo esse movimento aqui, ela está girando no sentido anti-horário. Então ela vai ser, qual a resposta? Circular sobre o plano e no sentido horário? Não, ela está no anti-horário. Parabólica? Não. Circular perpendicular ao plano da folha? Não. Parabólica? Também não. Então, letrinha E, circular sobre o plano e no sentido anti-horário. Show de bola? Questão 2. Questão 2 não, perdão. Questão 6. Questão 6, vamos lá. Questão 6 fala o seguinte. Vou passar rápido pelo enunciado, né? Ele fala que tem duas cargas que estão entrando num campo magnético e cada uma descreve um sentido de rotação. Desculpa. Um sentido de rotação. Então, novamente, regrinha na mão esquerda. Só que agora, observe que o campo magnético ele é uma bolinha. Então significa que o campo magnético ele está saindo do plano. Se ele está saindo do plano e o plano aqui é o meu computador, é a minha tela, então quer dizer que ele está vindo na minha direção. Então, utilizando a regra da mão esquerda, polegar apontado para mim, velocidade apontada para cima, certo? Mais ou menos assim, dedão para lá. E eu posso usar a regra da mão direita também, que nesse caso vai me facilitar. Os 4 dedos são campo magnético, polegar a velocidade e a palma da minha mão é a minha carga, a minha força magnética. Se for positiva, eu dou um tapa com a palma da mão. Se for negativa, eu dou um tapa com as costas da minha mão. Então vamos lá. Regra da mão direita. Os 4 dedos apontados para mim. Velocidade para cima. Se ela for positiva,
tapa para cá. Se ela for negativa, tapa para lá. Então eu já sei que a minha carga 1 ela vai ser positiva e a minha carga 2 ela vai ser negativa. OK? Então, já matei, agora preciso saber quem é a maior carga, Q1 ou Q2. Como que a gente percebe isso? A gente pode matar essa questão da seguinte forma. Como é um movimento circular, e no movimento circular, toda a força que atua para o centro da trajetória é a nossa força resultante centrípeta, que é dada por mv ao quadrado sobre o raio, certo? Como ela é a centrípeta, ela também vai ser igual à nossa força magnética, porque é resultante. Então, força centrípeta ela é igual à minha força magnética. Então, vai ficar mv ao quadrado sobre r é igual a QVB. E aí a gente começa a simplificação. O quadrado de V com o V daqui, certo? E aí, isolando o raio, a gente vai ter então que o raio ele vai ser igual, né, a massa vezes a velocidade divididos pela carga vezes o campo. Então a gente vai ter aqui uma equação. A gente vai ter a carga 1, então ó, massa vezes a velocidade sobre Q1 vezes o campo tem que ser igual a massa vezes a velocidade sobre Q2 vezes o campo. Então, massa em cima e velocidade em cima, corto. Campo é o mesmo para as duas, corto. Isso daqui vai ficar 1 sobre Q1. Né? Na verdade, aqui não é uma igualdade, é uma desigualdade, tá? Né? Então, vai ficar... Deixa eu inverter aqui também. Q2, o raio de 2 é maior, então vai ficar Q2 e Q1. Q2 é maior do que Q1, né? Porque o raio de Q2 é maior. Então vai ficar 1 sobre Q1. Então a gente vai ter a seguinte visualização. Calma aí. Aqui é Q2, perdão. Então a gente vai ter que Q1 é maior do que Q2, multiplicando isso aqui cruzado. Então, o nosso gabarito vai ser Q1 maior do que Q2, sendo Q1 positiva e Q2 negativa. Cadê? É a nossa resposta, letra C de casa. Tá aqui, ó, Q1 maior que Q2, sendo Q1 positiva e Q2 negativa. Show de bola? Questão 7. Fala o seguinte, nas questões, medições feitas, referência inercial, aceleração gravitacional é 10. Ok. Questão 7, bem tranquila. Vamos lá. Uma partícula com carga elétrica Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, que tem velocidade de módulo V igual a 5 vezes 10 a quarta, num dado instante, ela entra numa região onde há um campo magnético de módulo B igual a 10 militesla. Nesse instante, o ângulo entre o campo magnético e a velocidade da partícula vale θ. E sabe-se que o cosseno de θ é igual a 0,8 e o seno de θ é igual a 0,6. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo F da força magnética, que surge sobre a partícula quando ela entra na região onde há campo magnético. Então vamos lá, força magnética, formulazinha completa, vai ser Q em módulo, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo θ. Então, acabou. Só colocar os valores e fazer a continha. Q, 1,6 vezes 10 a menos 19. Velocidade, 5 vezes 10 elevado à quarta.
Campo magnético 10, entenda que mili, ele quer dizer que é 10 elevado a menos 3. Certo? Calma aí. 10 que multiplica 10 a menos 3 vezes o seno, que é 0,6. Então a força magnética vai ser, aí é conta básica e acabou o exercício, 1,6 vezes 5, 8, vezes 10, 80, vezes 0,6, 48. Então, 48 vezes, repito a minha base 10 e somo os meus expoentes. Menos 19 com mais 4 dá menos 15. Menos 15 com menos 3 dá menos 18. E aí, por regra de notação científica, o 48 ele não pode ser maior do que 10. Então, a gente anda uma casa e diminui um expoente. Certo? Anda uma casa e diminui um expoente, então vai ficar 4,8 vezes 10 elevado a menos 17 newtons. Letra C. Show de bola? E é isso, pessoal. O restante é com vocês. Aqui é questão 9. Questão 9 é interessante. Campo magnético ali, ele fala que tem duas cargas formando um halter. E ela está num campo magnético com um X. X está entrando, certo? Então, utilizando a regra da mão esquerda, a gente vai ter campo magnético entrando, velocidade para a direita. Se for positivo, sentido do dedão. Se for negativo, sentido contrário do dedão. Então, o positivo aqui, ele vai girar nesse sentido. E o negativo aqui vai girar para baixo, certo? Acabou a questão, matamos. Ó, vai ser positivo para cima, negativo para baixo, gabarito, letra E. E já era. E já acabou a nossa questãozinha 9. Bem tranquilo. O conhecimento, pessoal, facilita a nossa vida, certo? Só que, observa aqui o negócio, calma aí. Observa aqui, pessoal, que eu caí de maduro nessa pegadinha. Deixa eu apagar aqui, apaga, pessoal, vai. Não tá apagando, não. Foi, agora foi. Pronto. Né? Observa aqui que esse carinha aqui é a gravidade. Foi aí que eu errei. Então, a velocidade é para baixo do plano. Sentido da tela. E o campo para a direita. Então, vamos colocar o campo, dedão, para a direita. Velocidade, dedo médio, para baixo. Força magnética, assim. Certo? Então, se a gente está olhando ele de cima, significa que o positivo ele vai girar para cá e o negativo ele vai girar para cima. A gente não está falando de uma perspectiva na reta dos nossos olhos, a gente está falando de uma perspectiva que a gente está olhando para baixo. Então, olhando para baixo, o positivo vai girar para cá, ó. O negativo vai girar para lá. Então, trazendo isso, esse giro para o nosso ponto em 2D, ele vai ter esse giro aqui. O positivo para baixo e o negativo para cima. E aí, com isso, a gente tem que trocar a nossa opção aqui. Ó. Errei. E aí vai ser a letra A. Show de bola? Espero ter ajudado. Bom estudo. Um abraço. Valeu.